a caminho de Gólgota. Por entre a pulpos e cruel zombaria do poviléu, Jesus foi conduzido a Gólgota. Ao transpor o liminar do pretório de Pilatos, impuseram-lhe sobre os magoados ombros a cruz destinada a Barrabás. O peso do madeiro excedia as forças de Jesus, que estava fadigado e abatido. A breve trecho caiu desmaiado sob o peso da cruz. Apenas recobrou os sentidos, a cruz foi outra vez imposta sobre seus ombros. Vacilante Jesus adiantou-se alguns passos e novamente assombraram as forças, tornando-o a cair. Vendo, pois, seus verdugos que lhe era impossível levar a cruz, ficaram perplexos por não saber sobre quem impor a humilhante fardo. Eis senão, quando lhe vem ao encontro, Simão e Cirene. A este finalmente obrigam a levar a cruz até o Calvário. Os filhos de Simeão eram discípulos de Jesus, mas ele mesmo nunca o havia confessado abertamente. Mais tarde, Simeão sentiu-se grato pelo privilégio de que coubera a levar a cruz do Salvador, a qual havia tornado a meio de sua conversão. As cenas que se desenrolaram no Calvário e as palavras que Jesus ali proferiu induziram Simeão a reconhecê-lo como Filho de Deus. Chegados que foram ao lugar do suplício, o condenado foram para logo amarrados sobre os respectivos madeiros. Os dois criminosos revolveram-se sob as mãos daqueles que os queriam prender. O Salvador, porém, não lhe opôs nenhuma resistência. A mãe de Jesus o havia acompanhado naquele pavoroso transe. Ao vê-lo sucumbir após o peso da cruz, seu coração estava ansioso por ir em seu carro, mas esse privilégio lhe foi negado. A cada momento, durante aquele trajeto penoso, ela esperava que Jesus se prevalecesse de sua virtude divina para se desembaraçar-se das mãos da turba assassina. E agora que os acontecimentos atingiram seu epílogo, vendo ela como os condenados eram fixados sobre a cruz, em que angustiosa suspensão ficou sua pobre alma. Caso aquele que tinha dado vida aos mortos consentiria em ser ele o próprio crucificado, permitiria ele, o Filho de Deus, que lhe descesse morte tão horrível? Devia ele, por fim, renunciar à fé em que ele era de fato o Messias? Viu então como também ao Mestre se dispunha as mãos sobre o madeiro, aquelas mesmas mãos que sempre haviam estado ocupadas em fazer o bem e que tantas vezes se estenderam para dar saúde aos doentes. Para logo foram trazidos cravos e martelos, e quando aqueles começaram a penetrar as suas delicadas carnes, os discípulos compungidos tiveram de conduzir para longe do cruel cena o corpo desanimado da mãe de Jesus. O Salvador não soltou um grito sequer, deu seu rosto pálido e sereno, transudavam apenas grossas pagas de suor. Seus discípulos tinham fugido à vista de tão cruel espetáculo. Ele pisou o lugar sozinho, e dos povos não houve ninguém com ele. Enquanto os soldados consumavam a cruenta obra, os pensamentos de Jesus, desprezando os próprios sofrimentos, se concentravam na terrível recompensa que aguardava os seus perseguidores. Sua dor e angústia representavam vivamente a alma, o tormento que eles haviam de sofrer naquele dia. Deplorando-os na sua ignorância, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Desse modo, Jesus adquiriu o direito de se fazer o intercessor dos homens perante o Pai. Esta oração de Jesus pelos seus inimigos abrangia o mundo inteiro. Ele incluía cada pecador que existia e que havia de existir desde o princípio até a consumação do mundo. Estando Jesus pregado sobre a cruz, esta foi levantada por homens robustos e violentamente fincada no chão. Isso causou aos filhos de Deus sofrimentos indivisíveis. Pilatos escreveu então um letreiro em latim, grego e hebraico, o qual fixou na cruz por cima da cabeça de Jesus, de modo que todos pudessem ler: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Entretanto, os judeus requereram a Pilatos a modificação do letreiro, dizendo: Não escrevas Rei dos Judeus, mas aquele que disse: Sou Rei dos Judeus. Mas Pilatos,
descontente consigo mesmo por causa da sua anterior fraqueza e já enjoado da importunação dos ímpios príncipes, respondeu: o que escrevi, escrevi. Medonho espetáculo se desdobrou então. Os escribas e príncipes do povo, aliados às suas vozes, as da febre, prorromperam em invectas a sarcasmo contra o Filho de Deus, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Ele salvou os outros, a si mesmo não se pôde salvar. Se é rei de Israel, desça agora da cruz, e cremos nele. Confiou em Deus, livra-o lá agora, esse é meu amigo, porque ele disse: eu, pois, sou filho de Deus. E os que iam passando blasfemavam dele, movendo a cabeça e dizendo: olá, tu que destróis o templo de Deus e que é edificais em 3 dias, livra-te ti mesmo descendo da cruz. Os insensíveis soldados dividiram então entre si as vestes de Jesus. A propósito da túnica, porém, que era sem costura, originou-se uma contenda, com o que foi resolvida acordando os soldados em lançar sortes sobre a mesma. Este incidente tinha sido assim predito pelo Espírito Santo de Deus, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderiam cortar todos os meus ossos, e eu lhes ouvem e me contemplam. Repartem entre si meus vestidos, e lançam sorte sobre a minha túnica.